Oi, gente. Conforme combinado, vamos responder ao exercício que eu enviei para vocês. Primeira questão, 2022, diz o seguinte: a palavra consequências pode ser grafada de acordo com a ortografia oficial com o uso do trema consequências. Gente, a questão está errada. Por quê? Porque desde o novo acordo ortográfico que o trema foi abolido da língua portuguesa. Mas nós temos a obrigação de continuar utilizando esse sinal indicativo, né, de que ele é pronunciado, de que o U é pronunciado em palavras estrangeiras, como é o caso da palavra Miller. No caso Miller, nós temos que utilizar o trema. Por quê? Porque é uma palavra estrangeira, tá? Aqui bastante tranquila, né? Questão número 2, 2020. Assinale a opção em que a palavra apresentada está corretamente grafada. Essa questão, ela quer testar o seu conhecimento a respeito de ortografia. Então, vejam, através está errado, porque através não escreve com Z, mas escreve com S. Obedecer também está errada, porque em obedecer a gente não tem S. Obedecer é escrita só com C. Projeto está correta, a escrita é o nosso gabarito. Mesa está errado porque não é com Z, é com S. E sintonizar está errado porque não é com S, é com Z. As palavras primitivas que não possuem S no seu radical, elas devem ser escritas com Z. Questão tranquila também, né? Terceira questão. Julgue os fragmentos de texto apresentados no seguinte item com relação à grafia das palavras. A excelência, definida como a qualidade do que é excelente, melhor, só pode ser alcançada por meio do aprimoramento contínuo. A questão está correta, porque quando você para analisar a escrita dessas palavras que compõem a frase, vocês vão perceber que todas as palavras foram grafadas de forma correta, tá certo? A gente não encontra nenhum erro aqui. Quarta questão. Nós temos um texto. Desse texto foi tirado um fragmento e pediu para a gente fazer a análise do fragmento com relação à grafia das palavras. O que eu sugiro para vocês que irão fazer a prova da Banca Sebrasp? Olha, gente, Banca Sebrasp, ela não vai fazer com que você erre porque você não conhece a palavra, tá? Ela vai colocar a escrita de uma palavra errada de palavras comuns, palavras do dia a dia. Por que isso? Porque o nosso cérebro, ele é meio que programado, tá? Acontece a correção da palavra de forma automática. Tá bom? Então, muitas vezes a palavra está errada, mas o seu cérebro, em razão de conhecer a palavra correta, lidar com a palavra correta o tempo todo, ele acaba corrigindo. Então, acaba passando de forma despercebida para você. Então, a minha sugestão é: veio uma questão desse tipo na sua prova, leia palavra por palavra, tá certo? Faça essa análise minuciosa mesmo, sabe? Olhando palavrinha por palavrinha, para ver se você não deixa escapar. Porque veja aqui esta frase. Se há de fato desinteresse dos estudantes em aprender, isso pode ser reflexo da instintivamente o nosso cérebro coloca uma letrinha I aí. Então, quem ler de forma muito rápida acaba deixando passar, tá? A ausência da letra I. E a ausência da letra I tornou a palavra errada.
Tá certo? Então é isso que eu tenho para dizer a você em questões desse tipo da banca Sebrasp. Quero que você leia, olhe palavra por palavra com muita calma e com muita paciência, para que o seu cérebro, que é movido pela palavra verdadeira, ele não engane você, tá bom? Então aqui a nossa questão está errada, tá? Quinta questão. Dotar todas as escolas com as condições necessárias para receber dignamente alunos e professores é o mínimo que se espera do poder público. Mesma situação. Julgar o item com relação à grafia das palavras. Só que quando você olha palavrinha por palavrinha, você entende que todas as palavras que compõem essa oração aí, elas estão corretas. Nós não encontramos qualquer erro nessa frase, tá? Sexta questão. A mesma situação. Julgar o item com relação à grafia das palavras. Investir na formação dos educadores de forma contínua e permanente é uma premissa. Olha aqui, gente. É uma premissa básica para melhorar a educação. Entretanto, há outros fatores envolvidos. Nós encontramos uma palavrinha errada aqui, que é a palavra premissa. Premissa é escrita com 2 S, tá bom? E não com C cedilha, conforme indica a nossa alternativa. Então, ela está errada. Sétima questão. O emprego do sinal indicativo de crase em ligadas à segurança psicológica é facultativo. Vamos olhar aqui. Eu disse a vocês que crase é uma via de mão dupla. Como assim, professora? Olha, via de mão dupla. Na primeira via, você vai olhar para o verbo ou para o nome, se eles exigem a preposição a. Na outra via, você vai olhar para o nome e você vai observar se aquele nome ele aceita artigo ou pronome demonstrativo. Quando acontece de o verbo ou o nome exigir, aqui a gente tem uma exigência nessa via, exigir a preposição a, e nessa via aqui ele aceitar o artigo ou pronome demonstrativo a, o que é que acontece? Acontece a fusão de sons, preposição mais artigo ou pronome demonstrativo. Eu tenho fenômeno conhecido na língua portuguesa como crase. E a crase a gente indica por meio do sinal grave. Tá certo? Isso aqui eu tenho certeza que você se recorda. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, um termo é via de mão dupla. Um termo vai exigir a preposição a e o outro termo vai aceitar o artigo ou pronome demonstrativo a. Então, olha aqui, ó. Eu tenho um a com crase, certo? Então, eu vou olhar para essa via e eu vou olhar para essa via. Essa via aqui exige a preposição a e essa via aqui aceita o artigo ou pronome demonstrativo a. Vamos olhar. Olha, gente, quem tá ligado a algo. Concorda? Pronto. Segurança é um substantivo feminino. Ele aceita o artigo a? Aceita. Então, a preposição a com o artigo a gera obrigatoriamente um a com crase. O erro da questão é dizer que o emprego da crase, nesse caso, é
facultativo. Não, gente, nesse caso não é facultativo. Nesse caso é obrigatório. Por quê? Porque eu tenho um termo que exigiu a preposição a e eu tenho um termo que aceita o artigo a. Então, nesse caso, a nossa primeira alternativa, ela está errada, tá bom? Porque o emprego do sinal indicativo de crase, nesse caso, é obrigatório. O travessão empregado após pré-modernos, aqui, ó, introduz uma exemplificação? Correto. Gente, nós temos o travessão que é diferente do hífen. O hífen é um traço menor e o travessão é um traço maior. Ele serve para indicar citação direta e geralmente vem acompanhado com os verbos dicende. Professora, o que é um verbo dicende? São aqueles verbos que vão introduzir palavras, que vão introduzir vozes no texto. Então, quando eu digo assim, Ricardo falou. Aqui, ó, é um verbo dicende. Observe que eu terei os dois pontos. Nesse caso, eu vou utilizar um travessão para indicar a fala de Ricardo. Nesse caso aqui, a gente tem uma citação direta. Por quê? Porque a gente vai reproduzir, palavra a palavra, o que Ricardo falou. É uma citação direta. E nós podemos também, por meio do travessão, não só indicar falas, citações diretas. Nós também podemos utilizar o travessão para introduzir exemplificação ou introduzir um aposto explicativo. Quando eu tenho a situação Pelé, rei do futebol, morreu. Pelé, rei do futebol, morreu. Você concorda comigo que a expressão que está entre vírgulas, essa expressão é um aposto? É um aposto explicativo. Por quê? Porque eu estou dando a informação a respeito de um termo anterior e essa explicação ela está entre vírgulas. Por isso que nós temos um aposto explicativo. Então, esse papel aqui, que é desempenhado pela vírgula, de separar o aposto explicativo do termo ao qual se refere, ele também pode ser desempenhado pelo travessão. Então, aqui no lugar da vírgula, você pode colocar também o travessão. Professor, e por que eu preciso fazer essa separação? Gente, porque aposto é um termo acessório da oração. Ele pode ser retirado da estrutura da frase e a sua frase ela não vai sofrer qualquer prejuízo semântico, tá certo? Na realidade, o aposto ele serve apenas para dar um plus, para dar uma informação a mais para você, tá bom? Então, essa também é a função do travessão, tá? Vamos olhar agora, então aqui está correta. Vamos olhar agora o item 3. O vocábulo industrializados aqui, ó, é um adjetivo e funciona como adjunto adnominal no texto. Gente, o texto me diz o seguinte: países industrializados. Eu disse a vocês que tivessem cuidado em não fazer confusão com morfologia e sintaxe. Por quê? Quando eu olho para países, eu tenho um substantivo. Ok? Eu já vi, quando eu estudei morfologia, que as classes de palavras que acompanham o substantivo são artigo, adjetivo, numeral e pronome.
ok? O artigo... O que está acontecendo? O artigo... Enfim, continuemos. O artigo, gente, vai acompanhar o substantivo para especificar ou generalizar. O adjetivo, ele vai acompanhar o substantivo para dar uma característica, uma qualidade, um estado ou uma condição. O numeral vai quantificar esse substantivo e o pronome vai acompanhar ou vai substituir esse substantivo, tá bom? Então vejam só, quando eu olho para países industrializados, eu vejo que industrializados está dando uma característica desses países. Então, se está dando uma característica, é porque morfologicamente ele funciona como um adjetivo, mas só é adjetivo porque está acompanhando esse substantivo, tá bom? Só que essa é a função de industrializados morfologicamente. E quando eu paro para analisar sintaticamente, esse sintaticamente vai ser um adjunto adnominal, vai ser um predicativo do sujeito ou vai ser um predicativo do objeto, ok? Então vejam, quando eu digo assim, países industrializados, você concorda que o industrializados está servindo somente para especificar o tipo de países? E essa é uma revisão porque eu sei que você já sabe. Então, como o meu adjetivo, no caso, ele está apenas especificando, individualizando, está acompanhando esse meu substantivo, é porque aquela palavra ali, industrializados, funciona como o meu adjunto adnominal. Então, aqui o item está correto. Então, nós temos os itens 2 e 3 corretos. Ok? Pessoal, vou continuar aqui. Eu vou dar uma pausa, porque aqui no Word a caneta não tá apagando. E eu volto com vocês lá no PDF, tá? Só um instante.